Vou continuar trazendo verdades. Hoje eu vou falar umas poucas e boas sobre a história verdadeira da Pocahontas. Você sabe que a Pocahontas ela é a única princesa da Disney baseada em uma pessoa real? Pois é, para quem não sabe, a Pocahontas ela existiu de verdade. E esse é o segundo vídeo que eu trago falando uma poucas e boas sobre a história verdadeira de um personagem da Disney. No vídeo anterior eu falei sobre o Hércules, eu falei para vocês aqui qual a verdadeira história da mitologia grega do Hércules e o porquê que a Disney resolveu suavizar a história do personagem. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam ver esse vídeo anterior. E aí a gente descobre que, na verdade, o Hades ele não foi esse vilão todo na vida do Hércules. Aqui em Pocahontas, a gente vai descobrir também que o governador Radcliffe, ele não foi tão assim vilão na vida da Pocahontas. A gente vai ver que outro personagem que aparece na animação é que foi o verdadeiro vilão da história da Pocahontas. Devo confessar para vocês que eu fiz aqui um verdadeiro trabalho de historiador, um verdadeiro trabalho de pesquisa. Eu fui pegando informações soltas que eu encontrei para poder montar a história da Pocahontas. Antes disso, vamos lembrar qual é a história que a gente conhece da Pocahontas na animação. A gente conhece a Pocahontas como a filha do chefe Powhatan, ela que tem o espírito livre e que vive na natureza e que tem como sidekick os animais, o esquilo Mico e o beija-flor Fleet. E digo-se de passagem que a Pocahontas tem dos melhores sidekicks, que eu acho que mais funciona, essa dupla funciona muito bem, de uma animação da Disney. E aí a gente vê que a Pocahontas ela tem encontro, né, com um dos exploradores, um dos homens brancos que chegou da Inglaterra, que é o John Smith. E aí a gente vê que a Pocahontas e toda a sua tribo acaba sofrendo aí com a ganância e a usura do governador Radcliffe, ele que é o vilão da animação de 1995. Eu já vou contar para vocês aqui quais são os personagens que existiram de verdade da vida da Pocahontas que a gente conhece da animação. Bom, se sabe que o pai da Pocahontas realmente se chamava chefe Powhatan. Se sabe que a Pocahontas também era prometida como noiva, né, de um dos índios de sua tribo, que é o Coquan. Se sabe que realmente existiu um dos exploradores que se chamava John Smith. E se sabe que um dos líderes, né, da exploração que veio do Novo Mundo para cá para o continente americano era o governador Radcliffe. E se sabe que na vida da Pocahontas existiu um homem que a gente conhece na animação Pocahontas 2. Sim, Pocahontas teve uma segunda animação que, digo-se de passagem, é horrível. Eu ainda quero falar sobre ela, que é o John Ralph. Então, a gente vai falar um pouquinho desses personagens para poder incrementar um pouco mais para falar da vida da Pocahontas. Como deu muito trabalho juntar todas as informações desses personagens, que, volto a dizer de novo, existiram de verdade, são personagens históricos, eu acho que eu mereço que você deixe o like no vídeo para mostrar para o YouTube que você gostou desse vídeo meu. Vamos se inscrever no canal também para poder dar uma engajada mais no canal, para que o mundo camundongo cresça mais. E compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos que gostam de falar sobre animação e que você acha também que tem curiosidade de saber um pouco mais sobre a vida do Hércules, que eu falei anteriormente, e sobre a vida da Pocahontas. Sem mais enrolação, então vamos começar a falar a história da Pocahontas. Você sabe que o nome da Pocahontas de verdade não era esse, né? A Pocahontas se chamava Matoaka, que significa, em linguagem indígena, córrego brilhante entre as colinas. A gente vê que a Pocahontas é uma índia que gosta de correr bastante, né? Pocahontas, inclusive, era o seu apelido. Bom, vamos logo aqui falar já um erro histórico sobre o relacionamento da Pocahontas com o John Smith. Ele que até então é o príncipe oficial da Pocahontas. A gente vê na animação que a Pocahontas, quando conhece o John Smith, ela parece ser uma mulher já feita, uma mulher mais velha, na base dos seus 19 anos. Mas a Pocahontas conheceu, na verdade, o John Smith entre os 10 e os 13 anos. E a gente vê ao final da animação, né, que eles começam a ter um relacionamento, a Pocahontas salva o John Smith de um sequestro, né, que o pai dela fez, né, com relação ao rapaz. E a gente vê que ao final da animação, a Pocahontas se despede do John Smith, o John Smith vai embora para a Inglaterra e a Pocahontas fica aqui nos Estados Unidos.
Pocahontas ela fica vários anos sem encontrar o John Smith. Depois disso, ela só reencontra o John Smith na Inglaterra quando ela já está casada com seu futuro marido, que daqui a pouco eu vou contar quem é. Outra coisa que eu quero deixar estabelecido aqui já é que o governador Ratcliffe, ele não foi assim o vilão na vida da Pocahontas. Sim, o governador Ratcliffe, ele foi um dos exploradores que veio para cá, para os Estados Unidos, como eu disse para vocês no começo do vídeo, mas ele não chegou a ter um encontro com a Pocahontas para poder ser esse vilão da vida dela. O que acontece? O governador Ratcliffe, ele veio com a exploração, né, que trouxe o John Smith, ele encontrou com o pai da Pocahontas, o chefe Powhatan, e aí o que aconteceu? Nenhum desses encontros, né, o governador Ratcliffe acabou sofrendo uma emboscada dos índios, né, que queriam pegar, capturar, lutar com os exploradores. E aí o que acontece? O governador Ratcliffe, ele vai ser morto por esses índios, e aí então o governador Ratcliffe, ele não vai ter um encontro com a Pocahontas e nem uma vida longa aí da relação dele com relação aos índios. Então a gente já elimina logo o governador Ratcliffe aqui da nossa história, é isso que eu tenho para falar sobre ele. Vamos falar um pouco da vida amorosa da Pocahontas, que eu vou dizer logo que é um pouco conturbada a vida dessa menina. Ó, eu já vou logo estabelecendo para vocês o seguinte: a Pocahontas, ela não teve uma vida amorosa, que podemos dizer assim, com John Smith. O que se sabe é que realmente a Pocahontas, ela vai salvar o John Smith que tinha sido sequestrado pelo seu pai e pelos índios, e a Pocahontas, ela vai salvar o John Smith, e ela vai acabar nutrindo tendo uma relação de amizade com um rapaz, né? Inclusive, tem algumas passagens, né, de um texto que o John Smith escreveu enquanto ele estava como refém dos índios, que ele via muito a Pocahontas brincar com as outras crianças, porque a gente não pode esquecer que a Pocahontas, quando conheceu o John Smith, ela tinha 13 anos, mais ou menos, e o John Smith já era um homem feito, na base dos seus 23 anos. Então, essa história do John Smith com a relação da Pocahontas não aconteceu. O primeiro marido da Pocahontas vai ser o Coquan. Ele vai se casar com a Pocahontas no ano de 1610, e aí ele vai se mudar para Virgínia, que a gente vê bastante falando da animação sobre a Virgínia. Mas aí o que acontece? Depois que a Pocahontas se casa com o Coquan e muda para Virgínia, 3 anos depois disso, ela é sequestrada. E aí a vida da Pocahontas vai mudar drasticamente. O que acontece? Na animação a gente vê que a Pocahontas, no Pocahontas 2, ela vai para a Inglaterra por livre e espontânea vontade. Só que na realidade a Pocahontas, ela vai para a Inglaterra involuntariamente, porque ela vai ser sequestrada por colonos ingleses. E aí, quando ela chega na Inglaterra, ela vai ser vendida como escrava. E aí ela vai trabalhar em alguns lugares, mas o lugar que ela vai se fixar mais como escrava vai ser numa fábrica de charutos. E é nessa fábrica de charutos que a Pocahontas, ela vai trabalhar durante alguns anos. E aí agora vamos falar um pouco sobre, então, qual é a participação do John Smith, mais um pouco, né, na vida da Pocahontas. Mas aí, antes de falar um pouco mais da vida da Pocahontas, vamos voltar para o John Smith. Eu quero falar mais um pouquinho sobre ele, que ele era descrito como um verdadeiro mulherengo e um verdadeiro contador de história. Lembra que eu falei que o John Smith, aparentemente, ele foi sequestrado pelo pai da Pocahontas e pelos índios? Pois é, alguns historiadores dizem que isso, na verdade, não aconteceu. Na verdade, alguns historiadores dizem que essa foi uma das histórias do John Smith, uma fake news do John Smith, para contar história, para contar a vantagem, para deixar um pouco sua estadia aqui mais dramática. Alguns historiadores dizem que o John Smith se baseou aí na história de um marinheiro espanhol que alguns anos antes tinha sido feito refém por uma tribo de índios nos Estados Unidos. Agora, voltando para a vida da nossa heroína, voltando para a vida da Pocahontas, vamos falar agora o que aconteceu quando ela se casou e quem era o verdadeiro marido dela. E eu já vou logo dizer para vocês que o marido dela era o verdadeiro vilão da vida da Pocahontas. A gente está falando do John Rolfe. Algumas pessoas não conhecem ele porque ele aparece, como eu disse, na animação Pocahontas 2. E na animação Pocahontas 2, quando ela chega na Inglaterra e ela acaba conhecendo o John Rolfe, o John Rolfe acaba se transformando num verdadeiro amor, né? No amor da vida da Pocahontas, e é com ele que ela termina a animação. O John Smith aparece, né? Eles se reencontram, como aconteceu na vida real, né? Mas na vida real ela reencontra o John Smith quando ela está casada com o John Rolfe. E aí ela acaba terminando a animação com o John Rolfe. Mas as coisas não foram um verdadeiro mar de rosas
para Pocahontas, na realidade, com relação ao seu casamento com John Ralph. O John, gente, ele foi um marido abusivo para Pocahontas. Era muito agressivo com ela. Alguns historiadores afirmam que a Pocahontas apanhava do John Ralph. E o John Ralph, ele conhece a Pocahontas nessa fábrica de charutos. Ele se encanta pela Pocahontas e acaba comprando ela, né, do dono da fábrica. E aí obriga a Pocahontas a se casar com ele. Depois que a Pocahontas se casa com o John Ralph, ele obriga a Pocahontas a mudar o seu nome indígena, né, para um nome cristão. E aí a Pocahontas, ela vai se chamar agora Rebecca, e ela é obrigada a se converter ao cristianismo. Isso era uma coisa muito comum, na verdade, né, mudar o nome do índio, né, do nome pagão, que eles se dizia que era um nome pagão, para um nome católico, né? É o que acontece aqui com a Pocahontas também, e ela também é obrigada a se converter ao cristianismo. E aí a Pocahontas e o John Ralph, eles vão ter um filho que vai se chamar Thomas. Pois é, aqui a gente tem mais um caso, né, do porquê a Disney ela vai mudar tanto a história na vida de um personagem, porque já bastou a Disney falar a história da Pocahontas, onde o governador Radcliffe foi morto pelo pai dela, onde o John Smith também foi sequestrado, e a Pocahontas ela é vendida como escrava, ela é abusada pelo seu marido, ela apanha do seu marido, e aí por isso que a Disney ela vai pegar alguns elementos da vida da Pocahontas para contar a história da vida da personagem. Eu ainda pretendo fazer o vídeo falando sobre a tragédia que é Pocahontas 2, mas Pocahontas 2 pelo menos termina de um jeito mais lógico, né, de um jeito mais correto, né, que é apresentando o John Ralph como o verdadeiro marido, né, não amor, mas marido da Pocahontas. Conta aqui para mim nos comentários qual outro personagem pode ser baseado em contos de fadas, pode ser personagens que existiram de verdade, que você quer saber, personagens da Disney, que você quer saber a história verdadeira, e eu vou trazer para vocês aqui umas poucas verdades sobre esse personagem ou essa história. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o nosso próximo vídeo aqui do seu Mundo Camundongo. Tchau, tchau!